Este é o mapa oculto das suas cicatrizes emocionais. Olá, exploradores da mente. Hoje não faremos uma viagem qualquer. Faremos uma descida juntos por 5 níveis de conhecimento cada vez mais profundos para decifrar um dos mistérios mais íntimos e universais, o de nossas feridas internas. Falaremos sobre o mapa das suas cicatrizes emocionais. E não encare isso como algo sombrio ou triste. Pense nisso mais como um atlas pessoal, um mapa do tesouro que, se aprendermos a lê-lo, nos revela não só onde estivemos, mas exatamente quem somos e em quem podemos nos tornar. É fácil ficar na superfície, no eu me sinto mal e não sei porquê. Mas entender de verdade a origem, os mecanismos e as complexidades de nossas feridas é passar de passageiro de nossas emoções para tomar o leme de nossa própria história. Eu te prometo algo, no final desta jornada, você não verá suas feridas da mesma maneira. Você as verá como o que realmente são, a chave para entender seu próprio manual de instruções. Comecemos no primeiro nível, na superfície do conhecido. A primeira coisa que todos associamos às cicatrizes emocionais são os chamados gatilhos. Um gatilho, para explicar de forma simples, é como o botão de um alarme que ficou conectado a uma dor do passado. Pode ser uma música, um cheiro, uma palavra, algo que sem aviso prévio te transporta de volta à ferida original. Outro aspecto que todos conhecemos é a evitação, ou seja, o esforço consciente que fazemos para não nos aproximarmos desses botões de alarme. Isso molda nosso comportamento diário de formas que às vezes nem notamos. Deixamos de ir a certos lugares, evitamos certos temas de conversa ou até nos afastamos de pessoas que, sem querer, roçam uma de nossas cicatrizes. O exemplo mais universal é aquela música que você pulava no rádio porque te lembrava alguém. Todos nós já passamos por isso. Isso é uma pequena cicatriz emocional, se manifestando em uma ação simples e cotidiana. E um terceiro fato básico é que essas feridas não são apenas mentais. Elas são sentidas no corpo. Aquela opressão no peito, aquele nó no estômago, aquela tensão nos ombros. O corpo guarda o registro de tudo. Mas de onde vem tudo isso? Sua origem, na verdade, é uma estratégia de sobrevivência. Nosso cérebro é projetado acima de tudo para nos manter seguros. Imagine nossos ancestrais na savana. Aquele que ouvia o estalo de um galho e se lembrava que um som similar precedeu o ataque de um predador era o que sobrevivia para contar a história. Seu cérebro criou uma conexão ultra rápida entre o som e o perigo. Nosso cérebro continua fazendo exatamente o mesmo, mas com perigos emocionais. Então, os gatilhos, a evitação e as reações físicas são apenas isso, a ponta do iceberg, o que todos podemos ver e sentir. Mas se isso é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? Bem-vindos ao segundo nível, os mecanismos ocultos. E aqui vai a primeira grande revelação. O problema não é a lembrança em si, mas a forma como seu cérebro a arquivou. Quando vivemos algo avassalador, o cérebro não arquiva a lembrança como uma história com começo, meio e fim. Ele a arquiva como um perigo presente em fragmentos sensoriais e emocionais. Pense bem, o problema não é sua memória, é o sistema de arquivamento da sua memória. A lembrança não está guardada na gaveta de passado, mas na de emergências atuais. Por isso se sente tão viva quando um gatilho a ativa. Agora, aqui vem o interessante. Entender isso tem uma aplicação dual. Por um lado, nos dá uma oportunidade incrível. Se o problema é como a informação foi arquivada, significa que podemos aprender a rearquivá-la. Um exemplo concreto é o que se conhece como crescimento pós-traumático. É o caso de alguém que, após superar uma experiência muito dolorosa, como uma doença grave, desenvolve uma nova apreciação pela vida, relações mais profundas e uma incrível fortaleza interior. Não apagou a lembrança, rearquivou-a como uma fonte de sabedoria e força. Mas a outra face da moeda é o risco. Não entender este mecanismo nos leva a repetir padrões destrutivos. Se você tem um arquivo que diz "as pessoas sempre me abandonam", seu sistema de alarme interno será ativado a menor sinal de distância em um relacionamento, fazendo você agir na defensiva e, frequentemente, provocando o mesmo abandono que você teme. Um exemplo disso é a pessoa que, após uma traição, vive em desconfiança constante. Interpreta qualquer gesto ambíguo de seu novo parceiro como um sinal de perigo, criando um ambiente de tensão que, ironicamente, pode prejudicar o novo relacionamento. O arquivo antigo está contaminando o presente. Tudo isso é governado por uma espécie de regra invisível que se forma em nossa infância. Os psicólogos a conhecem como a teoria do apego. Explicado de forma simples, o tipo de vínculo que criamos com nossos primeiros cuidadores, nossos pais ou as pessoas que nos criaram, se torna uma espécie de modelo ou padrão para todas as nossas relações futuras. Aprendemos o que esperar do amor, da confiança e da intimidade. Por exemplo,
Se quando criança você aprendeu que para receber carinho tinha que suprimir suas necessidades e se comportar sempre bem, é muito provável que adulto você se encontre em relacionamentos onde se desdobra para agradar aos outros, sentindo-se esgotado e pouco valorizado, porque esse é o modelo que seu cérebro conhece. A estrutura interna que gerencia tudo isso é uma luta de poder em nosso cérebro. Por um lado está o cérebro emocional, nosso sistema de alarme, incrivelmente rápido e primitivo. Por outro, o cérebro racional, a parte mais evoluída que analisa e planeja. E essa luta interna nos torna vulneráveis a certos erros de pensamento. Os cientistas os chamam de vieses cognitivos. Um dos mais poderosos em relação às nossas cicatrizes é o viés de confirmação. O viés de confirmação é basicamente um erro de fábrica do nosso cérebro para economizar energia. Se uma ferida do passado te deixou com a crença central de não sou suficiente, seu cérebro buscará ativamente provas que confirmem essa ideia e ignorará ou minimizará qualquer evidência do contrário. É como usar um filtro que só deixa passar a informação que reforça sua dor. Então como contrariamos isso? Com uma estratégia mental muito simples, mas poderosa, a caça ativa por contra-evidências. Você precisa se tornar um detetive que busca provas que desafiem suas crenças negativas. Da próxima vez que sua mente te disser "viu, você falhou de novo", pare um segundo. E de forma proativa force-se a encontrar um pequeno exemplo daquele mesmo dia em que você fez algo bem. Trata-se de treinar seu cérebro para que veja a imagem completa, não apenas a parte que confirma a ferida. Há um comportamento humano antiquíssimo que molda tudo isso, nossa necessidade de contar histórias. Desde que nos sentávamos ao redor do fogo, usamos as histórias para dar sentido ao mundo e a nós mesmos. E aqui vai uma moral prática para hoje. A história que você conta a si mesmo sobre suas cicatrizes se torna sua realidade. Sua ferida não é a história completa. Você é a vítima em defesa do seu relato ou é o herói que, apesar da ferida, seguiu em frente e aprendeu a escalar a montanha? Então, se extrairmos a dedução-chave para a vida real de tudo o que vimos neste nível, é esta: suas cicatrizes não ditam seu futuro. É sua relação com suas cicatrizes que o faz. Isso nos leva a uma regra geral aplicável. Trate suas feridas emocionais com o mesmo respeito e cuidado que as físicas. Ninguém pensaria em ignorar uma fratura ou jogar sal em um corte. No entanto, frequentemente fazemos exatamente isso com nossa dor interna. Na prática, isso significa reservar tempo e energia para sua higiene emocional. Seja conversando com alguém de confiança, escrevendo em um diário, buscando ajuda profissional ou simplesmente permitindo-se sentir sem se julgar. É manutenção, não é um luxo. Entender esses mecanismos nos devolve o poder. Deixamos de ser vítimas de reações que não compreendemos e começamos a ver as costuras, as engrenagens. E se você pode ver as engrenagens, pode começar a ajustá-las. Mas se você achava que já estava tudo claro, prepare-se, porque aqui a história se torna um verdadeiro caos. Entramos no nível 3, o caos da realidade, os debates e as complexidades. E a primeira grande controvérsia é sobre uma palavra que ouvimos por toda parte, o perdão. Por um lado, estão aqueles que defendem que perdoar quem te fez mal é absolutamente essencial para curar e te libertar do rancor. Por outro, há uma corrente cada vez mais forte que diz que a pressão para perdoar pode ser uma forma de autotraição que te obriga a minimizar sua própria dor e a absolver um comportamento inaceitável. O que está em jogo neste debate é fundamental. Para o primeiro lado, o que se arrisca é sua paz interior, sua capacidade de seguir em frente sem o peso do ódio. Para o segundo, o que se arrisca é sua própria integridade, seu direito de validar sua dor e de dizer: o que aconteceu não foi certo. Agora vamos desafiar uma crença popular que você certamente já ouviu 1000 vezes, a ideia de que o tempo cura tudo. Este é um dos mitos mais difundidos e ao mesmo tempo mais prejudiciais. O tempo por si só não cura as feridas emocionais profundas. O que ele faz é colocar distância. Às vezes, essa distância permite que a ferida se infecte em silêncio, criando problemas muito maiores a longo prazo. E a razão psicológica pela qual adoramos acreditar neste mito é porque ele nos absolve da responsabilidade. É muito mais confortável pensar que a cura é um processo passivo que só requer esperar, em vez de um processo ativo que exige trabalho, coragem e vulnerabilidade. Isso nos leva a um paradoxo, uma contradição inerente ao tema das cicatrizes. Uma cicatriz é, por definição, a prova de que uma ferida sarou. É um símbolo de resiliência. Mas, ao mesmo tempo, é um lembrete permanente de que a ferida existiu. Então, a cicatriz é, simultaneamente, um monumento à sua fortaleza e um mapa da sua vulnerabilidade. E viver com essa dualidade, aceitar que a força e a fragilidade podem coexistir no mesmo lugar, é um dilema filosófico sem uma solução fácil. Adotemos agora um ponto de vista um pouco mais crítico.
Pensemos em como nossa cultura trata o trauma. Há uma objeção ética que poucos se questionam sobre um aspecto que quase todos aceitamos: a glorificação da dor. Existe esta ideia, muito presente na arte e nas redes sociais, de que para ser profundo, interessante ou autêntico, você precisa ter uma história trágica. Isso pode criar uma pressão sutil para exibir nossas cicatrizes, convertendo a dor em uma espécie de moeda social. E aqui surge outra controvérsia que tem a ver com a memória. É melhor lembrar e processar a dor, ou é às vezes mais saudável esquecer e seguir em frente? Este debate mudou radicalmente com o tempo. Durante grande parte do século XX, a ideia era trazer tudo à tona, falar sobre isso até o cansaço. Hoje, novas abordagens em neurociência sugerem que para algumas pessoas, reviver constantemente o trauma pode ser contraproducente, fortalecendo os circuitos neuronais da dor. O debate agora se concentra em encontrar um equilíbrio. Como honrar o passado sem ficar preso a ele? No final, tudo isso se conecta com a raiz da condição humana. Somos seres que lembramos, que sentimos e que buscamos significado. E o problema fundamental que nossas cicatrizes nos apresentam como espécie é este: como integramos a dor inevitável da vida em uma narrativa que nos permita não só sobreviver, mas também florescer e encontrar a alegria? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como você vê, este nível é um emaranhado. Não há respostas fáceis nem fórmulas mágicas. Curar não é uma linha reta, é um labirinto cheio de debates, paradoxos e perguntas incômodas. Você sobreviveu ao caos. Agora é hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Nível 4. Conhecimento especializado. E aqui vai o primeiro conceito que você não encontrará em uma busca rápida. Chama-se memória implícita. Quando falamos de lembranças traumáticas, não costumamos nos referir à história que podemos contar. Essa é a memória explícita. A memória implícita são as sensações corporais, as reações emocionais, os padrões de comportamento que foram gravados sem que fôssemos conscientes disso. Entrando em um detalhe um pouco mais técnico, quando uma experiência é demasiado avassaladora, uma parte do cérebro chamada hipocampo, que é como nosso bibliotecário de lembranças, pode desconectar-se parcialmente. Enquanto isso, a amígdala, nosso detector de fumaça, continua funcionando a todo vapor, gravando o medo e as sensações físicas. A melhor analogia para explicar isso é pensar em um acidente de carro. A memória explícita é o relatório policial. A tal hora, em tal lugar, ocorreu isto. A memória implícita é o efeito chicote no whiplash, o som do metal se retorcendo e o medo repentino que você sente meses depois quando um carro freia bruscamente perto de você. A cura real acontece quando integramos ambas. E temos que falar de uma figura histórica chave, mas frequentemente esquecida neste campo, um psicólogo francês chamado Pierre Janet. Ele estava trabalhando no final do século XIX, mesmo antes de figuras muito mais famosas. Janet foi um herói secreto. Ele foi o primeiro a descrever de forma sistemática como os eventos traumáticos podem fragmentar a personalidade e criar o que ele chamou de ideias fixas. Praticamente todo o nosso entendimento moderno sobre o trauma e a dissociação foi construído sobre as bases que ele, silenciosamente, estabeleceu há mais de um século. Isso nos leva a uma teoria alternativa, ou rebelde, que está ganhando muita força hoje em dia, especialmente em relação às terapias que se concentram apenas em falar. Baseia-se na ideia de que o trauma não reside no evento, mas sim no sistema nervoso. Esta perspectiva, presente em abordagens como a experiência somática, propõe que o trauma é energia de sobrevivência que ficou presa no corpo. Quando você se depara com uma ameaça e não pode lutar nem fugir, essa energia se congela. A cura, deste ponto de vista, implica ajudar o corpo a liberar de forma segura essa energia e a completar essas respostas defensivas que ficaram incompletas. Agora, um detalhe contraintuitivo que a pesquisa científica revelou. Frequentemente pensamos que as grandes cicatrizes vêm de grandes eventos únicos, como um acidente ou um desastre. No entanto, estudos de longo prazo, como os que investigam as experiências adversas na infância, demonstram que o acúmulo de pequenos traumas repetidos, o que às vezes é chamado de trauma complexo, pode ser ainda mais prejudicial para nosso desenvolvimento neurológico e emocional. E isso colide com nossa intuição porque fomos culturalmente condicionados a pensar que o trauma tem que ser algo dramático e evidente. Nos custa aceitar que feridas aparentemente menores, como a negligência emocional constante ou o sentir-se invalidado repetidamente, podem deixar cicatrizes igualmente profundas, ou mais, porque corroem nossa base de segurança e autoestima de forma silenciosa e contínua. E aqui vem o último detalhe de nicho que conecta várias das ideias que já vimos. Falemos sobre a epigenética do trauma. Prepare-se para o momento ahá!
Pesquisas recentes sugerem que as experiências traumáticas podem deixar marcas químicas em nosso DNA. Não mudam nossos genes, mas podem mudar a forma como nossos genes se expressam. E o mais assombroso é que essas marcas poderiam ser transmitidas às gerações seguintes. Isso significa que o modelo de apego de que falamos antes poderia estar influenciado, em parte, pelas feridas não resolvidas de nossos avós. Suas cicatrizes poderiam ser, em parte, o eco de um passado que você nem mesmo viveu. Chegar a este nível de detalhe nos dá uma visão muito mais autêntica e compassiva. Entendemos que nossas feridas não são uma falha pessoal, mas o resultado de uma interação incrivelmente complexa entre nossa biologia, nossa história pessoal e a história de nossa família. A partir daqui entramos em terreno desconhecido. Você se atreve a olhar para a última fronteira? Nível 5. A fronteira final, especulação e assombro. A primeira ideia futurista é o uso da neurotecnologia e da psicodelia assistida para a cura. Já estão sendo realizados estudos muito promissores sobre como certas substâncias, em um ambiente terapêutico controlado, podem aumentar a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro para se reorganizar. Em 100 anos, talvez o tratamento das cicatrizes emocionais profundas não seja apenas conversar, mas uma combinação de terapia, tecnologia de estimulação cerebral não invasiva e farmacologia de precisão que ajude o cérebro a criar novas rotas neuronais, literalmente construindo um caminho para sair do ciclo da dor. Mas é aqui que a ciência colide com seus limites. Podemos mapear quais áreas do cérebro são ativadas com a dor emocional, podemos medir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, mas a ciência nunca poderá responder à pergunta fundamental: qual é a experiência subjetiva do sofrimento? Por que se sente assim? E é nessa fronteira onde a filosofia, a arte e a espiritualidade assumem o lugar. Porque para explorar o que se sente e o que significa, não precisamos de microscópios, mas sim de introspecção, metáforas e a busca por um propósito. Isso nos leva a uma implicação filosófica vertiginosa sobre nossa própria identidade. Se nossas cicatrizes e a personalidade que construímos ao seu redor são uma parte tão integral de quem somos, quem seríamos sem elas? Se você pudesse apagar magicamente uma ferida, não estaria apagando também a sabedoria, a empatia e a força que você desenvolveu graças a ela? E isso não é só pessoal, conecta-se com o futuro da humanidade. Vivemos em um mundo com profundas cicatrizes coletivas, guerras, injustiças, pandemias, desastres ecológicos. Aprender a curar essas feridas a nível social, entender como o trauma coletivo se transmite e como se quebram os ciclos de violência e vitimização, poderia ser a habilidade mais importante que precisaremos dominar para construir um futuro sustentável e pacífico. E aqui te ofereço a última ideia, a afirmação mais provocadora desta jornada. Talvez tenhamos estado vendo nossas cicatrizes ao contrário. Talvez não sejam falhas em nosso design. Talvez nossas cicatrizes sejam os pontos de ancoragem da nossa humanidade. São a prova de que amamos, arriscamos, sobrevivemos. Talvez sejam as frestas por onde a luz, tanto a que entra quanto a que sai, pode passar. Nossa descida através dos 5 níveis terminou. Viajamos da superfície visível até as fronteiras do desconhecido. Agora, reserve um momento. Contemple o panorama completo que desdobramos. O mapa já não é um território escuro e temível, certo? Lembre-se que no início do vídeo falamos de algo tão simples e familiar como aquela música que você não conseguia ouvir. Era uma reação simples na superfície, um gatilho. E agora coloque essa ideia inicial em contraste direto com a última que exploramos, a possibilidade de que essa reação à música seja um eco distante, transmitido através de marcas químicas em seu DNA, de uma dor que seus ancestrais não puderam processar, manifestando-se através de um modelo de apego que molda seus relacionamentos e te torna vulnerável a confirmar uma crença negativa sobre si mesmo. Passamos de ver uma simples reação a contemplar um mapa complexo que abrange desde a neurobiologia até a história familiar e as grandes perguntas filosóficas. Essa foi a jornada. Que ideia de toda esta jornada, que parte deste mapa, ressoou mais com você e com sua própria história? Quero te agradecer de coração pelo seu tempo, sua atenção e sua coragem para explorar um tema tão profundo. Adoraria ler suas reflexões nos comentários. Este é um espaço para compartilhar e aprender juntos. Se esta jornada te agregou valor, te convido a se inscrever para mais explorações como esta e a compartilhar o vídeo com alguém que você acredite que possa iluminar uma parte de seu próprio mapa. Continue pensando, continue explorando e, acima de tudo, continue sendo gentil com o incrivelmente complexo e resiliente ser humano que você é. E se o seu mapa não te mostra onde você se quebrou, mas sim onde você pode começar a construir?